Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco todos os domingos às 8h30 da manhã em nossa sede na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Na congregação onde estamos, no bairro da Vila Esperança, também temos no mesmo horário, na Rua Antônio Vanonso Lopes, 2034. Você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco. Como eu sempre digo, essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. É importante, meu amigo, professor ou professora, o aluno, que você seja um aluno assíduo da EBD, Escola Bíblica Dominical. E a você que está conosco, nós estamos encerrando esta parte do livro de Ruth. Nós estamos trabalhando esse tema, né? Esse trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós vemos que nós vemos todos esses cuidados em Deus. E também vemos o governo de Deus em tudo. E hoje, queridos, nós estamos com a lição de número 5. A lição de número 4, nós falamos sobre como que se deu este encontro de Boaz, de Ruth com Boaz. No nosso planejamento de aula, houve um pequeno equívoco quando a gente foi colocado a lição 3, né, que foi apresentar a proposta de Noemi, depois abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sogra, que foi da lição de número 3. Mas isso não muda, porque os três temas, né, são trabalhados aí nos três subtópicos. Mas nós estudamos já o capítulo 1, o capítulo 2, a lição passada, e estudemos uma parte, né, do capítulo 3 e o 4. Mas hoje, especificamente, nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 e já encerra esse bloco do livro de Ruth. Queridos, e aí nós vemos como, né, que se deu esse encontro, né? E como que foi a forma que se deu tudo aquilo, que foi algo arquitetado, planejado, foi um plano divino, um plano de Deus. Foi mostrado Boaz como o remidor. E falou, queridos, de Goel, que é o resgatador, Levi, que Boel quer dizer o resgatador, Levi quer dizer irmão do cunhado. E nós trabalhamos também no mesmo tópico 1, né? Sobre o quê? Sobre Goel e Levi, temor e respeito, e mostrando Boaz como um homem próspero. Porque o temor e respeito, queridos, ele cabe em todos os lugares. Nós vimos tanto a forma de Ruth, a forma que ela fala com a sua sogra, pedindo autorização, falando com ela. Perceba que há sempre uma comunicação. Quando ela pede para ir em tal lugar, ela não fala eu vou, mas ela pede a bênção de Noemi, que é a sua sogra, que era mais velha do que ela. Veja que havia um certo temor e respeito. Porque temor e respeito, querido, ele se encaixa em todos os lugares. Na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, no ônibus, na igreja, em todos os lugares. Nós sabemos que no mundo, na sociedade secularista que nós estamos vivendo, isso a gente já não se vê mais. Um filho pedir a bênção ao pai, ou o filho abraçar o pai, ou o filho, né,
tratar bem, com respeito, o seu pai. Na sociedade, não. Nós vimos aí recentemente nas Olimpíadas algo que sempre foi voltado para o atletismo. Pessoas usando um dos elementos sagrados, que é a ceia do Senhor, para fazer sarcasmo, para fazer zombaria nas Olimpíadas, fazendo escárnio do cristianismo, como as suas ideologias, e aquela que até mesmo sem comunicar nada, apenas com a Libra, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, foi expulsa. Mas isso é a visão secularista do mundo, queridos. A falta de temor, a falta de respeito. Mas o povo cristão que serve a Deus entende que foi o cristianismo que trouxe a valorização da mulher, o respeito pela mulher, o temor a Deus. Eles têm que ser o povo mais educado na terra. O filho de crente deve ter mais respeito, obediência aos pais, na escola, aonde ele entrar, aonde ele sair. Mas não é o que nós vemos, queridos. E no livro de Ruth nós vemos tudo isso, a forma cortês com que Boaz vai se direcionar aos empregados, e a forma que os empregados direcionam a ele, com educação e respeito, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. E a forma com Ruth, como ela fala com Noemi, como Noemi fala com ela. Nós vemos tudo isso. Que Deus estava agindo. E quando ela vem de Belém, não é voltando, mas é vindo, né? Noemi sim estava voltando, porque ela havia saído de Belém com Elimeleque. Mas Ruth não. Ruth, ela estava vindo para Belém. E a primeira coisa que ela faz é o quê? É trabalhar. E ainda por ser jovem, poderia querer levar uma vida fácil, como muitos querem hoje. Mas ela já chega trabalhando da maneira correta, da forma correta. No manual de costumes bíblicos, né? No manual de costumes bíblicos vai dizer como que era esse trabalho. Os homens iam na frente, cortando e ajuntando, né? E as mulheres iam amarrando. Depois vinha outro grupo atrás, que Ruth, ela vem nessa terceira classe, catando as espigas, as que caem no chão. Depois ela recebe um tratamento diferenciado. Ela entende que ela deve servir. Porque tem um ditado que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Ela sai daquele conforto, daquele comodismo, e ela entende que precisa fazer alguma coisa. Hoje, muitas pessoas, quando eles fazem faculdade ou outras coisas, eles não querem fazer um serviço que, às vezes, para ele é muito sacrificante, porque, às vezes, não acha vaga na área que ele deseja, ou psicologia, ou terapeuta, ou professor. E aí ele fica esperando a Deus dará, não se move, não se movimenta. Mas Ruth não foi assim. Ela foi uma mulher diferenciada. E quando muitos ainda não ficam pedindo ajuda, que não é errado, é o contrário, mas você tem que ter iniciativa. Faça a tua parte. Quando você for, Deus vai com você. Não se entrega, mas vai à luta. O homem e a mulher, ele deve ir à luta, ele deve trabalhar. E Ruth aprendeu muito bem isso. E aí, queridos, aprendendo essas lições aqui que eu trouxe, vamos entrar para a nossa lição 5, que será no dia 4 de agosto de 2024. A qual o título é O Casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Existem alguns pontos aqui, queridos, que eu quero que você entenda. Primeiro,
que aqui não será uma aula de casamento. Haja vista em meia hora, você não consegue esboçar uma palestra para casais. E nós temos pessoas que trabalham nesse assunto específico. Mas eu quero trazer alguns conteúdos, lições práticas, para abençoar o meu primeiro e o seu casamento, o nosso casamento. Que é esta última lição. Quando falamos sobre casamento, eu e você, queridos, precisamos entender 3 coisas. Que está até, inclusive, na leitura diária da nossa revista. Leia aí que você... Se você não lê a leitura diária, leia, queridos, é importante. Na nossa lição da leitura diária, vai dizer que o casamento como uma instituição divina fundamental. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 18, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Gênesis, capítulo 2, 18, diz assim: Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou adjuntora, que tem a ideia de função, de auxiliar, fala de um trabalho ao lado do marido, e também que lhe seja idônea. Então, essa ideia de idônea aqui tem a ver com o caráter. Então, aqui fala de um serviço, auxiliadora, idônea, que fala de um caráter. Então, não basta ter uma mulher que ajuda ao seu lado, uma companheira, uma adjuntora, mas que esteja caráter. Hoje há muitas aberrações, queridos, quando se fala em casamento. Já tem até pessoas casando consigo mesmo. Já tem até pessoas juntando os panos, arrumando seus par. Homem com homem, mulher com mulher. Mas isso não é a base bíblica do Senhor. Que o Senhor tem deixado para mim e você. Quando falamos sobre a instituição, eu e você precisamos entender que Deus deixou pelo menos 3 instituições. Isso aqui foi Deus, querido. Está na Bíblia. Não é invenção da Assembleia de Deus, como muitos que falam, que eu já vi alguém falar isso. Está na Bíblia, que foi deixada por Deus. Tem outras coisas deixadas por Deus? Sim. Mas eu quero frisar 3 instituições muito importantes que foi deixada por Deus. A primeira delas é a família. A família é uma instituição que foi criada por Deus. A segunda é o governo. As autoridades constituídas. Leia Romanos 13. Leia 1 Pedro 2, 13. Sujeitai, pois, toda ordenação humana. Governo, humanos. Cristão ou não. Deus permitiu lá ou não. Estão lá. E temos que sujeitá-la. Haja vista. Temos que obedecer às autoridades, desde que elas não ferem os princípios da palavra do Senhor. E aí vamos lá em Atos 5. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você deve obedecer às autoridades, desde quando essas leis não ferem princípios da palavra. Porque tem coisas que é legal, mas não é moral. Entenda isso. O que é legal, às vezes pode não ser moral. Por exemplo, o aborto é legal, pode ser lei, mas não é moral. Não é bíblico, não tem fundamento. E a segunda instituição, que é o governo, veja que vem depois da família. Depois da família. A família é a primeira criada por Deus. Depois vem os governos, que é lá em Gênesis capítulo 11 começa ali. E a terceira? A terceira instituição é a igreja. A igreja é a instituição deixada por Deus. Foi revelada a Pedro ali em Cesareia, deixada por Jesus. Só que eu e você precisamos ter uma visão correta.
Muitos acham que o reino de Deus é a igreja. A igreja não é o reino, a igreja prega esse reino, anuncia esse reino. O pastor David Paul Yong-cho, de Seul, da Coreia do Sul, ele teve uma experiência com Deus muito séria nesse assunto, que ele fala que quase perdeu o seu ministério e a sua família, por causa dos trabalhos e excessos na igreja. Ele estava ganhando muita alma lá fora e perdendo a sua família dentro de casa. Existe, queridos, um gráfico. Existe uma visão correta de nós entendermos isso quando nós olhamos à luz da palavra. 5 coisas que eu e você precisamos entender, trazer aqui em breve para você entender. Igreja está sempre em último plano. Primeiro, eu devo entender que eu devo buscar a Deus, queridos. Mateus 6,33. E essas coisas serão acrescentadas. Primeiro, você deve buscar a Deus. Segundo, você deve cuidar de si próprio, da sua vida espiritual, da sua vida cristã. Cuidar de si mesmo. Espiritual, emocional, social, físico. Se for obreiro, ser o exemplo dos fiéis. E em terceiro lugar, cuidar da esposa, da família, dos filhos, né? Que vem em quarto lugar. Depois que ele cuida da esposa, em quarto lugar vem os filhos. Porque muitos, quando vem filho, esquece que ele tem a esposa que vem primeiro do que os filhos. E em quinto lugar, aí que vem a igreja. A Bíblia diz que se alguém não governa a tua casa, Paulo diz, como terá cuidado da igreja de Deus? Então essas são instituições deixadas por Deus, queridos. E nós vamos entender aqui nessa lição como que se deu no livro de Ruth e com Boaz. Como que se deu esta remissão? O nosso tópico 1 fala do compromisso de Boaz com Ruth. O item 1 fala no lugar da bênção. Veja que Ruth foi abençoada porque ela estava no lugar da bênção. Ruth 3,5 diz, ela dizendo, tudo quanto me disseres farei. Olha só, queridos. Veja que ela foi obediente. Ruth, vou ler com vocês aqui, capítulo 3 e o versículo 5, só para vocês entenderem, né, essa história de Ruth. Ela disse a quem? Ela falou para Noemi, tudo quanto me disseres farei, ou seja, ela procura obedecer. E não existe bênção, querido, sem obediência. Ruth não se aventurou por ser jovem, por ficar lá em Moabe, se juntar com outros jovens moabitas. Não procurou viver uma vida autônoma e independente. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém cuida de mim, trazendo para os nossos dias. Eu não preciso de ninguém, eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Em Ruth nós não vemos isso. É um espírito de submissão e obediência. A você jovem que está me ouvindo, a você obreiro, você adulto que está me ouvindo, esteja em espírito de obediência e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que você nem imagina, nem está pensando, Deus vai fazer. Não buscou hoje as teologias feministas, trazendo para nossos dias? Essa teologia feminista de o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu casei com seu filho, eu não quero nem saber de você, eu não tenho mais compromisso com você. Não foi isso que ela fez. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Ela não saiu do seu lugar. Ela estava fazendo o trabalho da maneira correta. E aí nós vemos então, ponto 2, a iniciativa de Noemi. Houve-se a iniciativa,
né? Sabendo aquele trabalho que Boaz fazia, ela usou algumas estratégias, né? Do que diz questão a Ruth. Porque Noemi já era velha, sabendo que já não podia mais casar ou nem mesmo gerar filhos. Ela tinha consciência disso. E ela sabia que deu-se um plano na vida de Ruth, né? Veja que quando vai ali, pede para ir de noite ali, e fica ali diante dele. Veja que era um costume daquela época, né? Estender a capa, que era o sinal de compromisso, de casamento, estender a capa. E veja que Noemi dá todas essas ordenanças, que estender a capa aqui é uma metáfora, dizendo, eu quero você, eu quero compromisso com você. Que está lá em Ezequiel 16:8, né? Uma metáfora que Deus usa do relacionamento dele com Israel, que estendeu um manto sobre eles. Mostra um compromisso que ele deseja quando ele estende a capa. E aí, queridos, nós vamos ver aqui o ponto 3, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria fazer o quê, queridos? Banhar, perfumar, veja só, vestir a melhor roupa. Tudo isso, queridos, nós já vemos também uma alegoria a Cristo Jesus. Quando nós vamos apresentar diante de Cristo, temos que apresentar o nosso melhor, não o ralé. E no sentido literal aqui, ela se banha, ela se perfuma, ela veste a melhor roupa. Me lembrei de um jovem, já um pouco senhor, me pediu oração para Deus preparar uma Rebeca para ele. Só que andava todo sujo. Não banhava. Não passa um perfuminho. Não adianta orar, queridos. Você tem que fazer a sua parte. Você não basta a oração. Como que você está se comportando? Barbudo. Veja que Noemi fala para Ruth algumas estratégias aqui. Banhar, se perfumar, se vestir bem. Porque até o social, né? O socialismo, né? Ensina isso. A pessoa, quando ela coloca uma roupa, é um desejo que já está no coração dela. Se ela coloca uma roupa rasgada, toda dilacerada, é o que está no coração dela. Se eu estou aqui de terno, organizadinho, é o que está no meu coração. Ou seja, isso é o quê? É a chamada de modéstia. Se eu fizesse um vídeo aqui de regata, todo sujo, qual seria a sua reação sobre mim? É isso, queridos. Respeitando o processo. Veste bem a melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não... Assim como a santidade não... Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza. Não, eu sou santo, eu estou 3 dias já sem tomar banho. Não, para com isso, queridos. Isso é sujeira, isso não é humildade. Haja vista, temos que ter a modéstia. Tem que ter a modéstia. O que é a modéstia? É a moderação. É o que Paulo ensina lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que Paulo ensina lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha só. 1 Timóteo 2, 9. Aqui, ó. Da mesma sorte que as mulheres, em trajo decente, não roupa curta ou indecente, se atavie com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérola, ou vestido dispendioso, para chamar a atenção, porque tem umas que vestem para atrair, chamar a atenção. Olha só o versículo 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Hoje, alguém lá no mundo pinta o cabelo de azul, alguém na igreja vai e pinta. Pinta de vermelho, alguém vai e pinta.
Ou seja, são essas chamadas pirigretes que vêm para o nosso meio. Eu e você, queridos, tanto homem, tanto mulher, temos que se vestir bem, temos que se vestir com moderação. Homens com calça colada, camisas mostrando a parte do seio. É uma indecência. Paulo ensina, queridos, não é eu que estou dizendo, Paulo ensina a moderação. Temos que ter a moderação. Nem muito para lá, nem muito para cá. O que Paulo está ensinando aqui é o excesso, é o exagero. E o exagero não é bom. Então entenda isso. Então veja que ela vai ali, fica aos pés dele ali. Já vê que tem pessoa que está perto, mas já perde a bênção. Ela procurou respeitar ali. Ela se resguardou. Né? E veja que Boaz também tendo um caráter santo que aponta para Cristo Jesus. Né? Saiu bem cedo para não ser percebido, ou seja, para não dar mal falar, para não dar conversa, mas ela respeitou, mesmo estando perto de Boaz ali, amanheceu ali com ele, ela respeitou, não teve contato íntimo, que é o que muitos fazem hoje. Veja que ela esperou, respeitou o devido processo, né? Assim como Boaz também. É o Salmo 27, 14. Espera, pois, no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá. Né? Ruth, capítulo 3, versículo 18, fala muito bem isso. Né? Quando fala o quê? Lá em Ruth 3, 18, olha o que diz. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha. Veja só, espera, minha filha. Veja que é tratamento de nora, mas é tratamento de mãe e filha, até que saiba em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Olha só, tem que esperar, né? Tem que respeitar o processo, né? E é isso que nós temos que entender. E aí o tópico 2, que vai falar sobre o quê? O casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio. Havia um parente mais próximo, que Boaz vai até ele. Isso mostra Cristo, Jesus. Quem era o parente mais próximo? Os judeus. Os irmãos de Jesus, os judeus. Mas Israel, a princípio, rejeitou. E aí abriu-se o espaço para a igreja. Ruth é uma figura da igreja. E veja que ele foi até esse homem, procurou, mas ele não quis. Ele até quis cumprir todo aquele negócio, mas casar com Ruth ele não quis, então ele não aceitou a remissão. Veja que Boaz mostra que um homem responsável, uma liderança masculina, tem que ter atitude, tem que ter responsabilidade, tem que ter amor, tem que dar honra à mulher com um vaso mais fraco. Ele respeitou tudo isso. 1 Pedro 3,7, coabitar com a mulher com entendimento, para que não seja impedida vossas orações. Coabitar não é relação sexual, como muitos dizem, mas é um bom relacionamento. Coabitar é habitar junto, com entendimento. E aí veio o resgate, né, e a lei do levirato. Havia-se um costume, né, que ia até a porta. Boaz chamou 10 homens como para que esteja junto, para que acompanhe como testemunha também, para que ele casasse, né, com Ruth, né? Veja que existiam as duas leis, né, a aplicação dessas duas leis, no caso, a do resgatador e a do casamento por levirato. Que no caso de Deuteronômio 25 não cabe a Ruth, né? Porque a viúva, né, sem filhos, tinha que casar com o irmão, mas no caso dela foi mais no sentido de clã, respeitando aquela cultura, né, foi mais no sentido de clã, porque no caso de Noemi não podia, ela já era idosa. Então, abriu-se o espaço para Ruth, a lei do levirato. O que é clã? Pode ser parente, mesmo não sendo de sangue. E tudo isso aconteceu, queridos. Todo esse processo aconteceu, né? E aí, encerrando, ver esse registro público. Veja que aquele homem descalçou o sapato ali, símbolo de transferência, né, para o outro, né? Ele transferiu ali que existia um costume,
né, dentro daquele contexto cultural ali. E ele descalçou o sapato, transferindo então para Boaz. E aí, ponto 3, o registro público, né? Vamos se trazer para nossos dias, ou seja, um cartório tem que ter esse reconhecimento, tem que ser algo bem legalizado mesmo, né? Tem que ser algo bem legalizado. E Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honrarias. E aí o ponto, tópico 3 vem fechando aqui sobre o nascimento de Obed, que é neto, filho de Ruth e neto de Noemi, né? Que Provérbios 17:6 fala sobre o quê? Sobre esta honraria. É o que diz lá em Provérbios, quando se refere aos netos. 17:6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, fala de uma coroa, fala de glória. E aí, encerrando o Boaz, um tipo de Cristo. Vejo que todas essas iniciativas partiu de Boaz. A nossa salvação, a iniciativa não é de mim, não é de você. Ela parte de Cristo Jesus. Na lição passada, nós estudamos, queridos, que falou sobre quando estava ali, na hora de comer, veja que deu pão molhado no vinagre, que o vinagre é o vinho azedo, é o vinho. Mostra o pão e o vinho, que é o símbolo de comunhão, mostrando que ele queria comunhão com Ruth, relacionamento com Ruth. Tudo isso mostra o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Ele nos deu, nos partiu do seu pão para nós. Veja que também Boaz, ele veio como salvador, como resgatador, assim como Cristo veio sobre a minha e a sua vida, para nos resgatar, para nos salvar. Veja que Boaz também ofereceu água para Ruth. Vai, toma água. Cristo nos ofereceu da fonte da água da vida, que é inesgotável. Esta fonte inesgotável que Jesus, ele trouxe, ele apresentou para a minha e também a sua vida. Obed significa adorador no hebraico. Nasceu-se alguém que trouxe a família de Cristo Jesus. Orfa voltou para os Moabitas, o ponto 2. Mas Ruth foi guiada por um caminho de renúncia, de amor e muita submissão e pureza diante do Senhor. Assim como Cristo Jesus, ele quer que nós vá a ele com renúncia, porque ele diz que não renuncia tudo quanto tem. Lucas 14, não pode ser meu discípulo. Ele quer que nós vamos também com amor, a qual ele derramou o seu amor por nós e quer que nós também o amemos e também estejamos uma vida pura e santificada diante dele, e também uma vida de submissão, ou seja, uma vida debaixo da missão do Senhor Jesus. Missão do Senhor Jesus. Lá em Provérbios, capítulo 20 e o versículo 21, queridos, fala o quê? Que ela, respeitando todo esse processo, não quis nada precipitado. Cuidado com a precipitação, porque olha o que você pode perder com a precipitação. Provérbios 20, 21. Olha só. A posse antecipada de uma herança, essa versão diz, no fim não será abençoada. Me lembrei aqui do filho pródigo. Ele era o filho mais novo, querendo a herança, está querendo desejar a morte do pai. Em vida. É uma parábola para trazer ensino para mim e a sua vida. Não trouxe coisa boa para ele. Porque ele quis se apossar de uma herança antecipada. E não é o que nós vemos no livro de Ruth, da história de Ruth e Noemi. Mais especificamente Ruth, esperando ali o tempo certo, o momento certo. Ela não se precipitou. Ela não, como dizia um ditado, minha mãe, não colocou os carros na frente dos bois, mas ela esperou o tempo certo, o momento certo de Deus sobre a sua vida. Assim também, como eu e você devemos esperar o tempo certo de Deus na minha e na sua vida. Então, encerrando aqui essa lição 5 sobre como que foi o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família.
Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um abraço a todos. Vamos chegar a 1000 inscritos aí, queridos. Se inscreva aí, deixa o seu like, o seu comentário, que isso é para o nosso enriquecimento. Isso aqui não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, mas é para você levar uma vida espiritual bem-sucedida diante do Senhor. É importante também você ler o livro de apoio. É bom você comprar o livro de apoio, que é muito importante você ter também. Leia, estude, não deixe para o último dia, a última hora, o domingo ou sábado à noite. Disciplina o horário, dorme cedo, descansa, cuida, né, de você e participe ativamente da escola bíblica dominical. Um abraço a todos.